Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Niedo. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, amigos telespectadores da Focus. Mais uma terça-feira estamos aqui para trazer aos senhores direitos do consumidor e do trabalhador. Falaremos de temas variados que os senhores já se acostumaram a ouvir toda terça-feira com muito prazer. Boa noite a todos. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu vou começar o programa hoje com um assunto que é bem despercebido entre a população. Sobre embalagens. A redução de peso das embalagens industriais não é uma prática nova. Em meados de 96, um dos principais fabricantes de ração para cães reduziu a embalagem padrão de 24 quilos para 20 quilos e poucos meses depois para 16 quilos. A primeira redução de 16,66% resultou em uma majoração de 20% no preço. E a segunda, de 20 para 16 quilos, em 20%. Em 25% do total de 24. E 25% do total do preço. De 24 para 16 quilos, o aumento ficou em 50%. Isso em pleno advento do Plano Real. Hoje, a prática acontece com os chocolates, dentifrícios, óleos comestíveis, manteiga e etc.
A aveia, com redução de 250 para 50 gramas e o aumento simultâneo do preço original de 1,79 para 3,29, teve seu preço majorado em 129%. Isso que eu estou falando, basta fazer as contas que você vai chegar a essa conclusão. Já o papel higiênico é mais interessante ainda. O rolo, que era de 40 metros, caiu para 30. E agora caiu para 20. Em breve, pode ter certeza, compraremos folhas unitárias de papel higiênico. Não vai demorar não, doutora Tabata. O povo está anestesiado ou apoplético e as autoridades preferem ignorar para não agravar os índices inflacionários. É exatamente por isso que a inflação que sentimos é muito superior à medida divulgada. Gostaria de saber de nossos economistas se a manutenção dos preços com a diminuição do peso de vários produtos não é um aumento disfarçado e, portanto, deveria estar sendo contabilizado nos cálculos da verdadeira inflação, aquela que sentimos no bolso. Respostas para um consumidor visto por estas empresas como otário. Essas empresas veem os consumidores, todos nós, como otário, porque tudo isso que eu acabei de colocar aqui está acontecendo no dia a dia. É que o povo não se liga nisso, não tem tempo para ver isso, paga e cada dia está pior. Mas isso que eu coloquei aqui pode aparentemente não ser uma coisa importante, mas é importantíssima. Se o senhor perder algum tempinho, eu acho que não é nem perder tempo, é ganhar algum tempo e ver essa colocação aqui e ir lá checar os senhores verem o que está acontecendo. Comida, por exemplo. O senhor vai hoje num Lacarte, o preço aumentou e a quantidade diminuiu. Pode ir. Quem costuma comer fora e comer em Lacarte, vocês podem ver. Sábado eu fui a Teresópolis e constatei isso. Preço lá no alto e a quantidade de comida lá no baixo. Quer dizer, isso é que está acontecendo no país e eles estão escondendo isso tudo até ver se eles conseguem chegar à eleição, né, doutora Tabata? Nildo, e é uma prática, infelizmente, que vem acontecendo há muito tempo, mas a população não se deu conta e com isso eles vão abusando da boa vontade e da paciência dos brasileiros. É bom que se acorde, porque ainda estamos no iniciozinho de agosto e as eleições somente ocorrerão daqui a exatos 2 meses, né? Perfeito. Dia 5 de outubro. De hoje a 2 meses. Então, quer dizer, nós temos aí 2 meses para pensar, repensar, para refletir e tentar mudar a situação desse país, trocando o que hoje não está dando certo. Doutor Márcio. Nildo, eu sempre falo que o que você colocou aí já é ilegal, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que se a embalagem diz o peso, aquele peso obviamente tem que corresponder ao que está ali dentro e você não deve nem pagar se for menor, né? Mas nesse governo a gente sabe que o que ocorre, o que você colocou muito bem, é justamente para mascarar a inflação, ou seja, e a questão do restaurante também está nítido, né, Nildo? Hoje você realmente paga muito mais e come menos. Quer dizer, isso eu diria que nesse fatídico ano de 2014 está acontecendo, a gente vem reparando isso, realmente está acontecendo. Então, realmente, a gente tem que fazer alguma coisa e mudar essa situação. Cabe a todos, né? É verdade. 2523-9705. Participe aí do nosso programa. Olha aqui, doutor Márcio, doutora Tabata, nossos telespectadores, as diferenças. No conflito entre Israel e Palestina, que já dura 24 dias, foram mortas 1.500 pessoas. Nesse mesmo período aqui no Brasil, considerando que 130 pessoas são assassinadas por dia, já foram mortos 3.120 pessoas. Lá no Oriente Médio é considerado guerra. E aqui o que é? Como o nosso governo é insensível para com o tratamento da diminuição da violência no país. No Brasil, a vida de uma pessoa não é considerada preciosa. Derrama-se sangue inocente sem receio das consequências. Existe
Pelo contrário, uma proteção do mal através de uma fraca legislação penal e da ação demagógica de entidades de direitos humanos. No Brasil, a sociedade vive uma anarquia de valores morais e espirituais, e pior, de braços cruzados. A conjuntura atual estimula a prática de justiça pelas próprias mãos. Gente, é o que está acontecendo no Brasil. Hoje, antes de vir aqui para o programa, eu sentei e fiquei vendo aquele programa do Datena, né? Porra, Cidade Alerta. Cidade Alerta. Você fica horrorizado de ver aquilo ali. Você fica horrorizado. Crianças de 2 anos, crianças novas, bebê, tudo sendo sacrificado, tudo sendo espancado. Gente, não acontece nada nesse país, ninguém toma nenhuma providência. A presidente da República está aí rindo e achando que está tudo certo, fingindo que não está vendo nada. É uma loucura isso. Alguém tem que tomar uma atitude, alguma coisa terá que acontecer nesse país. O que o senhor acha, doutor Márcio? Olha, Nedo, eu sempre, essa questão que você coloca muito bem, da anarquia, né? A guerra no Brasil já está sendo vivida há muito tempo pela questão da violência, né? Como você narrou. O que ocorre? As pessoas, o Brasil meio que parou, o governo parou, eu não digo só federal não, Nedo, eu acho que é federal, estadual, municipal. Aquela questão também que passou no Fantástico, aqueles 2 policiais que fizeram aquela covardia, quer dizer, fora outras coisas que a gente vê, o Cidade Alerta, né, do Datena, mostra a cidade de São Paulo realmente como uma cidade sitiada, né, e o Rio, coisa de UPP, eu tenho parentes no Rio e falam que não mudou nada, sabe, Nedo? Nada mudou, a violência continua, a inflação, nós estávamos falando de inflação no Rio de Janeiro está assustadora, especulação imobiliária mais do que assustadora, quer dizer, então, como é que nós vamos viver nas grandes cidades, Nedo? Eu não diria, antigamente a gente falava assim, como será daqui a 2, 3 anos? Eu não digo não, como será daqui a 6 meses? Eu não sei como a gente vai ficar realmente. Doutora Tabata? Nós não precisamos fugir muito da realidade da nossa cidade, né? Porque se nós formos parar para pensar, Nova Friburgo também é uma cidade bem violenta. São assaltos à mão armada em plena luz do dia, na praça, em residências, roubos a carros. Agora, a novidade do momento, um novo estuprador na cidade. É verdade, né? Pegaram ele lá não, né, doutor? Pelo que eu saiba, ainda não. Ainda já não, fez né? uma vítima no Córrego Dantas e outro lá no Parque das Flores. Então, quer dizer, da outra vez o estuprador se abafou o caso porque era época de política. Isso. Né? E agora? Agora política também. É política também, mas não é política municipal, né? Então, as televisões já soltaram. Então, quer dizer, é uma realidade que, infelizmente, Nova Friburgo está incluída, também está abandonada pelos governantes. Olha, eu costumo dizer que o país é essa anarquia que nós estamos vendo aí. E às vezes eu paro até e reflito as minhas palavras, a minha maneira de ver essa situação toda, e não me arrependo de dizer que é uma anarquia, como é o Brasil, como é o Estado e como é o município. Que realmente é uma anarquia. Se vocês querem ver, eu vou colocar aqui um assunto que às vezes passa despercebido por muita gente. Por exemplo, eu vou falar aqui de Conselheiro Paulino. Olha que situação caótica é a de Conselheiro Paulino. Construíram e entregaram 2.000 apartamentos. 2.000 apartamentos. Vão construir mais 2.000, que vai perfazer um total de 4.000 apartamentos. A gente tirando em cada apartamento desse uma moradia de 3 pessoas, um pelo outro, se faz uma média de 3 pessoas por apartamento. Então, vamos ter 12.000 pessoas morando, habitando lá aquele local. Quando começaram a fazer aquelas obras, eu cansei de dizer aqui que aquilo ali seria uma rocinha. Entendeu? Eu cansei de dizer isso. Olha só o que acontece naquele local. É só vocês prestarem atenção. No local não tem açougue, não tem padaria, não tem supermercado, não tem colégio, não tem farmácia,
não tem posto policial, não tem área de lazer para as crianças, não tem nada. Ali não tem nada. Impressionante como eles fazem as coisas e ali não tem nada. E acumulam 12 mil pessoas num lugar só. Gente, não podia dividir isso? Podia, né? Não podia dividir isso. Por que tem que acumular todo lugar? Aí, no Rio de Janeiro, Friburgo também, começou a criar as favelas. Quem cria as favelas é o próprio governo, gente. É o próprio governo que cria essas favelas. Os apartamentos não têm nenhuma acústica. É só o senhor ir lá, vai no andar de cima e toca a descarga, que o senhor vai perceber que vai tudo passar por andar de baixo. Não tem nenhuma acústica. O senhor vê que é um imóvel feito de péssima qualidade. As coxas. Péssima qualidade. As paredes, tem diversas paredes rachadas. E os condomínios botaram lá nas paredes de alguns condomínios um cartaz alertando que não pode ter aparelhos que fazem trepidação. Por exemplo, se você tem uma máquina de costura, daquelas máquinas que faz aquela trepidação, não pode ter. Porque as paredes, tem diversas paredes rachadas e eles têm medo que aquilo venha a cair. Ah lá, é só ir lá e ver. Então não pode ter nem máquina de lavar. É possível. Está lá, alguns condomínios botaram esses cartazes lá nos corredores. Está lá, para quem quiser ver. E tem o quê? Quanto tempo eles entregaram esses primeiros 2.000 apartamentos? O último agora... Tem um ano? Não, tem um ano, nada. Foi entregue agora, os últimos agora tem coisa de um mês. Agora eu pergunto aqui, e o esgoto? Será que a rede de esgoto vai suportar 12 mil pessoas ali? Será que vai? Não sei como é que está feita. Se a rede de esgoto está na mesma qualidade dos apartamentos, não vai suportar nada. Não é verdade? Eu não sei. E para onde está sendo lançado esse esgoto? Está sendo lançado diretamente para o Rio Bengala? Passa por algum lugar para ser tratada essa água? Passa. Tem alguma estação de tratamento por ali? Não sei. Isso são perguntas que ficam no ar. Incógnita, né, Nedo? São perguntas que ficam no ar que a gente precisa constatar. Olha só quanta coisa que não é percebido por muitas e muitas pessoas. Gente, existem reclamações de falta d'água. Já me disseram que aqueles blocos não têm caixa d'água, que as águas são ligadas direto. Isso aí eu não sei informar, que realmente eu não constatei. Mas já me disseram isso, não sei se é verdade. Mas reclamam, volta e meia, de falta d'água e da irregularidade da coleta do lixo que é feita lá. Essas reclamações já me fizeram diversas. Minha gente, eu não tenho nada, mas nada contra as pessoas que moram naquele local, absolutamente nada. As pessoas são obrigadas a morar naquele local. Tivemos o problema de 2011, as pessoas perderam as casas e fizeram aquilo ali e as pessoas têm que morar. E são obrigadas a morar naquele local. Não sou contra ninguém que mora lá, pelo contrário, não tem razão nenhuma até para ser. Mas fazer aquilo para atender a necessidade das pessoas com sofrimento, tem que se fazer uma coisa boa. Que já são sofridas. Não é, as pessoas já são sofridas, eles fazem um troço que não vai amenizar o sofrimento de ninguém, pelo contrário, vai aumentar e as pessoas ainda vão ter mais problemas daqui para frente. E eles ficam aí prosando que deram um apartamento para depois pegar voto para se eleger ou se reeleger, sei lá o quê. Entendeu? Eu não tenho nada contra aquelas pessoas que trabalham lá, que moram lá, mas poderia ter feito umas construções em lugares diferentes para evitar o acúmulo de tanta gente sem nenhuma infraestrutura, porque lá não tem infraestrutura nenhuma, doutor Márcio e doutora Tabata, não tem infraestrutura. Por exemplo, Conselheiro Paulino é um bairro abandonado e que não é olhado pelos governos que passaram na cidade. Há muito tempo os governos que vêm passando na cidade de Nova Friburgo não olharam para Conselheiro Paulino, não fizeram nada em Conselheiro Paulino. Inclusive esse que já está aí há 19 meses e também nada fez. O que esse governo fez para Conselheiro Paulino? Não fez. Tivemos aí diversos abaixo-assinados, diversos protestos
diversos protestos para tirar aquele menino lá, de conselheiro lá, o administrador. Wilson Tavares. O Wilson Tavares, entendeu? Fizeram nada lá. Há 19 meses que esse governo está aí. Agora, se prestarmos atenção na localidade de Campo do Coelho, aí vamos ali para quem vai para Teresópolis. Campo do Coelho, Conquista, São Lourenço, Barracão do Mendes e outros lugares que tem por ali, né? Se nós prestarmos atenção, naquela localidade ali mora o prefeito, mora o presidente da Câmara dos Vereadores, mora outras pessoas. Não levaram nenhum conjunto habitacional para aquele local. Lá não tem nenhum conjunto habitacional. Não botaram pobre para morar lá. Entendeu? E o que eles fizeram? Apenas estão projetando aeroporto, condomínio industrial, centro de convenção e etc. As coisas boas estão indo para onde? Eles têm as propriedades deles. E as outras coisas estão mandando para um lugar onde está abandonado, que é Conselheiro Paulino, e que cada vez vai ficar pior, e sem nenhuma infraestrutura para aquele pessoal poder viver lá. E eu não estou citando outros detalhes que está acontecendo lá naquele condomínio novo, as coisas que a gente tem pela cidade, porque isso não é um assunto meu e não me interessa. Esse é um assunto policial e cabe à polícia cuidar disso. Agora, uma coisa eu tenho certeza: o povo precisa reagir e cobrar o que tem direito. Porque se o povo também não reagir e não cobrar o que tem direito, também não vai acontecer nada. Caso contrário, não vai acontecer nada. Eles vão fazendo o que interessa a eles, para quando saírem do governo, ter as suas terras valorizadas e que se dane o povo friburguense. É assim que os políticos pensam. É assim que essas pessoas que estão aí no governo pensam. Nós estamos vendo isso aí nitidamente. Nitidamente nós estamos vendo. No governo passado eles fizeram motocross, fizeram tudo lá naquela área do atual prefeito e valorizaram aquilo tudo. Aquilo lá não tinha nada. Vai lá para os senhores verem. Vai ver lá como é que está aquela terra. Vai ver lá o valor que foi dado às propriedades do prefeito que mora lá. É só os senhores ir lá e ver. Minha gente, a gente vai vivendo e vai aprendendo com a própria vida. Eu nunca vi dar certo misturar comunidades. Eu nunca vi isso dar certo. Por exemplo, pegar as pessoas, botar pessoas que moravam no Dedé, no Morro do Rui, Lazareto. Onde? No Lazareto. No Lazareto. E juntaram essas pessoas todas e botaram para morar lá daquele conjunto. Tem pessoas que moram lá, vocês podem averiguar, tem pessoas que moram lá que não são nem de Nova Friburgo. Não sei como é que conseguiram um apartamento lá, se não são de Friburgo. Aqueles apartamentos foram dados para atender as pessoas de Friburgo que perderam as coisas nas enchentes. E doutor Márcio, doutora Taba, tem gente lá que não mora, que não é de Friburgo. E ganharam apartamento lá. O requisito mínimo era o comprovante de residência, né? O requisito mínimo era o comprovante de residência. A senhora sabe disso, né, doutora? Com certeza. Vamos lá, doutor Márcio. Olha, Nedo, falar de Friburgo, para mim, é uma grande lástima, porque eu adoro essa cidade e estou vendo a cada dia ela se deteriorando com a política que foi instalada aqui, né? Já vimos né, de mal a pior, né, Nedo? Já há muito tempo e agora realmente piorou de vez. Quanto à questão da comunidade, Nedo, eu acho que o mínimo depois de uma enchente, a enchente de 2011, eu naquela época, eu tive a oportunidade de falar para você, Nedo, que eu depois vi que fui ingênuo, porque eu naquela época, pelo tamanho da catástrofe, eu pensei que realmente naquela época os políticos iam fazer algo pelo povo de Friburgo. Fui ingênuo, senhores, acreditei realmente. Então está aí o resultado. A pessoa que já perdeu tudo na tragédia, já vinha de um sofrimento latente, com perda de parentes, perda de vários entes queridos, e mora num ambiente desse, numa casa de péssima qualidade,
desse governo, que também, né, Nedo, é de péssima qualidade. Então essa é a minha opinião. Eu acho que a gente é repetitivo, minha gente, mas tem que falar isso em todo o programa. 5 de outubro tá aí. É o que a gente, é a única arma que a gente tem. Doutora Tabata. Nedo, é só mais algumas colocações a respeito do que você falou. Não é somente pessoas de fora que estão residindo ali. Muitas pessoas que não foram prejudicados, não perderam seus imóveis na tragédia, ganharam apartamentos ali, e outras pessoas que ganharam estão alugando seus apartamentos e, com isso, pagando aluguéis em outros bairros porque não querem lá residir. Ainda tem isso. Senhores, vejam quanta coisa tem ali dentro daquele condomínio ali. Ali é Terra Nova, né? Tem ali que muita gente não sabe, não existe fiscalização, não existe nada lá. Essa que é a verdade. Outra coisa, olha, Friburgo é realmente uma cidade atípica, não tem jeito. Na sexta-feira, dia 1º, ali no Cadima Shop tem um curso LFG, não sei se os senhores conhecem. Conhecemos, curso jurídico, né, doutora Tabata? LFG. Tinha lá, por volta das 15 horas, estavam lá vários assessores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, numa reunião para um político que, segundo informação, esse político é pertencente ao PSD. PSD é o partido do prefeito Rogério Cabral, e esse político é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Olha só, sexta-feira, dia 1º, às 15 horas. O detalhe mais importante que o horário de 15 horas é o horário de trabalho na prefeitura e aquele pessoal pago pelo município. Quer dizer, eram tudo pessoas da prefeitura, pago pelo município, pago pelo povo, que estavam num horário de trabalho fazendo política para um político do PSD e que é o líder do governo na Assembleia Legislativa e do partido do prefeito de Nova Friburgo. Olha só, viu o absurdo. Aí diz assim, mas fala a história, mas não fala o nome. Eu não posso falar o nome porque eu estou na época de eleição, eu não posso falar. Sei quem é a pessoa, sei quem é tudo, mas estou proibido de falar. Por lei. Por lei. Porque se eu não tivesse proibido por lei, os senhores podem ter certeza que eu estaria dando o nome de quem estava lá. Com certeza. Com certeza eu estaria dando o nome. O detalhe mais importante é o horário, 15 horas, horário de trabalho na prefeitura, e o pessoal da prefeitura lá fazendo política para essa pessoa. Ao invés de trabalhar e honrar o seu salário, que nós é que pagamos. Um detalhe também que eu achei muito importante, sabe qual é? Tinha mais mulher que homem lá, doutora. Tinha mais mulher que homem lá dentro. Será que ele era bonito? Não sei, eu não sei se ele era bonito. Então, são essas coisas de Nova Friburgo que a gente vê e que ninguém está aí para nada. Eles têm coragem de fazer tudo porque sabem que o sistema do país é o sistema corrupto. E se eles vivem num sistema corrupto, eles não têm medo de nada, porque eles sabem que não acontece. O cara é lá do Rio, é do prefeito, é do partido do prefeito, é líder lá na Assembleia Legislativa. O que vai acontecer? Nada. Se aqueles funcionários estavam ali, no mínimo, estão autorizados pelo prefeito. Porque se não está autorizado, eles não estariam ali. Se eles tivessem medo do prefeito, eles não estariam ali. Não é? Claro, né? Eles não estariam ali. Esse deputado aí, Nedo, é aquele mesmo daquela mensagem que eu te mostrei, né? Que eu recebi por 2 vezes consecutivas, verdade, me convidando para ir na festa de apoio. Só que a festa que eu fui convidada era às 18 horas na quadra da Unidos da Saudade. Mas essa reunião foi às 15 horas ali só no Cadima o bafão, né? Foi só pro bafão. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa. Eu tenho cuidado de ler os jornais, tudo. Leio aí os jornais da cidade, porque a gente tem que acompanhar a vida da cidade e prestigiar, né? Logicamente, os jornais da cidade. E costumo prestar atenção naquela coluna que tem o jornal A Voz da Serra, que são as cartas dos leitores. Acho importante aquela coluna, as pessoas mandarem as suas cartas e darem as suas explicações. E tem cartas que são enviadas que, no meu entendimento, são muito importantes. Por exemplo, tem uma carta essa carta foi publicada no jornal do dia 30/7, e o título da carta é "E agora, José?". Então a pessoa escreveu: "A pergunta é para o secretário de Meio Ambiente
Iveson Macedo. O secretário andou falando para todos na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo que, se o prefeito liberasse o funcionamento do teleférico apenas com o laudo do bombeiro, o senhor entregaria o cargo, pois era uma falta de respeito com a sua equipe, pois todos foram contra a reabertura do teleférico e que sua secretaria era técnica e não política. Pois bem, senhor secretário, e agora? O senhor vai cumprir a sua promessa ou não? Quando se perde o respeito, se perde tudo. A Secretaria de Meio Ambiente embargou um condomínio no Vale das Palmas por estar sendo erguido sem aprovação do projeto, inclusive aplicando multa ao proprietário e ao engenheiro responsável pela obra, o que, a meu ver, está com toda a razão. Mas o estranho é que o secretário não adota a mesma postura para todas as obras em nossa cidade. No bairro São Geraldo, foi construído um grande supermercado sem ter projeto aprovado. Por que não se toma a mesma atitude com a obra do Vale das Palmas? Será porque o proprietário do supermercado é irmão de um vereador que está aliado com o prefeito? Ou será porque o engenheiro responsável pela obra é amigo do secretário? Inclusive, já trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente. Pergunta-se, a lei não é igual para todos? Olha, essa carta é da dona Juliana Silva, foi publicada no jornal A Voz da Serra, do dia 30/7. Você vê que as pessoas sabem das coisas, não é? As pessoas não são leigas e ninguém vai mandar uma carta dessa para o jornal sem saber o que está falando, sem ter a responsabilidade do que está falando, né? Então, os senhores veem, com Nova Friburgo é complicado, é atípica. Uma outra carta também publicada no mesmo dia e que levou o título No Meio do Caminho, o Calombo. Essa é outra carta que eu achei que nós precisamos conhecer esses detalhes. Eu li no jornal A Voz da Serra que o pessoal da Associação de Moradores da Ponte da Saudade está querendo saber quando vai ser concluída ou se vai ser a obra do famoso Calombo, próximo ao radar na RJ 116. Nós conhecemos o Calombo, né? É uma vergonha. Uma vergonha. Eu que passo por ali pelo menos 6 vezes ao dia, faço a mesma pergunta, só não sei a quem. A obra está parada, não se vê os operários trabalhando e a depressão está aumentando a cada dia. O perigo ali é constante. Eu faço algumas perguntas. Quem deveria fiscalizar aquela obra? Por que não o faz? E por que não temos uma resposta? Acredito que possam estar esperando a campanha política esquentar para que algum candidato venha aparecer na sua inauguração ou esperando que algo trágico aconteça para se tomar uma providência. Essa carta é do senhor Nelson de Santana, que foi publicada também no dia 30/7. Olha que outra carta importante e coisas que as pessoas não se ligam, não prestam atenção disso. É ou não é? Né, doutora? Com certeza. Aquele Calombo ali é vergonhoso. É uma vergonha aquilo que está ali, Porque ele né? existe há mais de 10 anos, Muitos né? anos, né? É uma vergonha. Será que é tão difícil tirar aquilo? Não sei, doutor. Outra carta. E essa, concurso. Gostaria que a administração da prefeitura chamasse pelo menos umas 20 inspetoras de aluno reserva do concurso de 2007. Porque acho uma injustiça que, de todos os cargos, esse tenha sido o menos chamado. De 250 aprovados, só 100 foram convocados. Isso porque pulou alguns que não compareceram. Será que o prefeito sabe que tem muitas escolas precisando desse profissional e que tem gente à disposição para ser chamado? Deveríamos investir mais na saúde e na educação. Isso seria o mínimo para a população que só vive para trabalhar, pagar contas e impostos e faz isso durante toda a vida. Além de eu parecer quando preciso de médico e exame. Além de eu perecer quando preciso de médico e exame. Agora pereço diante do meu direito de assumir um cargo de um concurso no qual fui aprovada. E que paguei taxa que, obviamente, arrecadou um bom dinheiro para a prefeitura.
Peço à redação do jornal A Voz da Serra que seja minha intercessora, para que essas palavras cheguem diante dos olhos dele. A maior autoridade, o senhor prefeito. Obrigado. Essa carta é da senhora Maísa de Paula Nascimento, também publicada no dia 30 do 7. Os senhores verem, cada carta é importantíssima. 3 cartas você leu aí. 3 cartas então, já importantíssimas. Com assuntos importantes e diferentes entre si, mas que trazem problemas de Nova Friburgo. De Nova Friburgo e que estão abandonados e que ninguém faz nada, doutora Tabata. E ele não se resolveu a colocação dos concursados aprovados em 1999 e 2007 e já há rumores de que um novo concurso virá. Há rumores. É verdade. Mais um concurso para arrumar problema, para se ter problema? Doutora Tabata é Friburgo. Não é preferível arrumar a casa primeiro desses 2 concursos e depois criar outro? Mas não, a taxa de inscrição do concurso público é uma boquinha que se tem, infelizmente. É verdade. Outra carta importante de um assunto que nós falamos aqui sempre, calçadas. Está aqui, ó. Como leitora deste importante veículo de comunicação em nossa cidade, venho apresentar a minha indignação quanto à falta de manutenção e fiscalização em nossas calçadas. Os proprietários fazem vista grossa à necessidade de reparos, alegando que o custo para tal serviço é caro e oneroso. E, por outro lado, a fiscalização, que também deveria de existir, passa batida, contribuindo totalmente para tal descaso. Na última sexta-feira, dia 25/7, simplesmente fui levado ao chão, na Avenida Euterpo Friburguense. Em vários pontos, a ardósia existente está totalmente solta, assim como se constata a inexistência em outros, ocasionando diversos desníveis, dificultando com isso o caminhar para quem por ali trafega. Quantas pessoas ainda precisarão ser levadas ao chão para que alguma medida seja acatada? Hoje fiz várias fotos do local, está ali a céu aberto para quem quiser ver. Essa carta é da senhora Emília Chiapini da Rocha, publicada também no dia 30/7, e esse assunto a gente fala há muito tempo, traz há muito tempo, e as pessoas entram em contato com o programa, não é, doutor Márcio e doutora Tabata? Com certeza. É impressionante, cara. Olha, a gente fica indignado porque não tem providência de nada nesse município. Outra carta, o que é isso, companheiro? O secretário de saúde surge, olha só essa, doutora. O secretário de saúde surge em foto publicada na antenada coluna do Márcio, não sei se os senhores viram, eu vi essa foto, travestido de secretário de obras. A estranha nota tenta dar esperança enganosa àqueles que estão penando por tratamento no Hospital Raul Sertã. O jornal, já chamado de jornaleiro, sem prestígio pelo próprio secretário de saúde, deveria publicar a fila de espera de cirurgia para comparar o trabalho feito agora com o realizado pelo secretário Dagoberto, que já era ruim. Médicos estão sem receber parte de rendimentos porque fizeram acordo de cooperação. Mas a bomba está para explodir e esta visita divulgada tem propósito eleitoreiro. Essa carta é da senhora Cora Duarte Rotz, que também foi publicada no dia 30. Então, os senhores veem, tudo que a gente diz aqui, tudo que a gente mostra, está aí, as pessoas conferindo, as pessoas, está publicado no jornal, as pessoas hoje, eu fico satisfeito, a senhora sabe, dona Cora e os outros que fizeram, eu fico satisfeito que vocês hoje estão criando coragem para mandar isso e mostrar e assinarem lá. O povo está acabando com isso, o povo não aguenta mais. E isso aí, a qualquer momento vai ter que ter uma decisão mais arrojada nisso aí, não é, doutor Márcio? Porque não se aguenta mais nessa situação, gente, pelo amor de Deus. A coisa é muito triste. E tem aqui uma última carta, essa aqui já foi publicada no jornal, saiu agora, dia 2/4, agora esse do final de semana, e diz, do sábado para domingo, e diz assim, a carta tem o título, Cidade Sem Lei. Máximo indaga sobre a suposta terceirização do estacionamento nas ruas da nossa cidade. Estamos sem rumo e direção. O governo não tem a menor noção do que faz e perdeu o norte.
Brigou com uma raça impressionante para reduzir o horário de carga e descarga. Causou um prejuízo absurdo e agora volta atrás. Voltar atrás, agora carga e descarga. Insiste em divulgar sonhos absurdos, como o aeroporto, que por certo está movimentando muito dinheiro com estudos de viabilidade fadados a levar a um zero. Promove blitz para cobrar tributo, causando engarrafamentos absurdos em ruas já complicadas em situação normal. Coloca a polícia para fazer o papel do fiscal, enquanto a bandidagem aumenta, o que esperar mais de incompetência. O problema do trânsito em Friburgo passa pela educação dos usuários, motoristas e pedestres se comportam como se estivessem em uma cidade sem lei, quando na verdade é sem punição. O máximo poderia fomentar uma campanha da buzina. Cada motorista que identificar carro parado em fila dupla, parado em lugar irregular ou furando o sinal, deve dar uma buzinada. Apesar de barulhenta, a medida será mais ética do que a terceirização do zero e eliminará trabalho do Ministério Público na apuração das irregularidades. Essa carta publicada no dia 2 foi assinada pelo senhor Cláudio Humberto Amaral. São cartas que eu achei muito importante trazer aqui, entendeu? E para as pessoas tomarem conhecimento que tem muita gente na nossa cidade que está acompanhando, que está prestando atenção e que está começando a mostrar, né, doutor Marcos? Que é importante isso, doutora Tata. É verdade. Né? É muito importante isso aí. Bom, a semana passada, no programa passado, eu recebi aqui no programa do senhor Pedro, de São Pedro da Serra, telefonaram para cá e colocaram aqui para mim: Niedo, eu estou ligando para o seu programa em nome do meu irmão Pedro, que mora em São Pedro da Serra. O meu nome é Elisa, o meu irmão é feirante. E no domingo passado, ele estava trabalhando na feira de olaria, quando um fiscal colocou em cima da minha banca uma notificação para que ele fosse à prefeitura na Secretaria de Postura para renovar o cadastro. Ao chegar no departamento, o senhor Wilson nem olhou para mim, falou que eu tinha que levar os seguintes documentos: identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência. Questionei a ele por que não colocaram no papel as exigências. O senhor Wilson nem me respondeu. Bom, isso aqui veio pelo telefone no programa passado, eu li aqui para as pessoas. Essa semana eu fui procurado lá no escritório pelo senhor Wilson, o nome dele todo é Wilson Roberto Martins, estou aqui com o cartão dele que ele deixou comigo. Ele autorizou, né? Ele me autorizou, me deu o cartão, me autorizou, e o senhor Wilson explicou, aqui no cartão dele diz que ele é coordenador técnico de postura. E o senhor Wilson explicou o seguinte: diz que agora a prefeitura está fiscalizando isso tudo, que quer acertar o cadastro dessas pessoas todas, e por isso que os fiscais têm na rua, mas que ele tem muita dificuldade em fazer esse trabalho, porque lá na postura ele tem, parece, dois fiscais, e que é muita dificuldade. E que ele é uma pessoa que trata as pessoas bem, que ele é conhecido na cidade, e que ele não tratou o seu Pedro mal. O seu Pedro pode ter entendido mal, mas ele me disse que não tratou mal. Bom, eu tenho aqui os dois lados, né? A dona Elisa, que colocou aqui que ele não deu nenhuma atenção, e ele, que diz que não tratou ninguém bem, e que o seu Pedro pode ir lá, a dona Elisa pode ir lá, procurar o que ele vai atender, vai orientar e vai ajudá-lo naquilo que puder para eles poderem resolver lá o problema dele. Então está aqui do seu Pedro, dona Elisa, está aqui o seu Wilson, está dado o recado de você, então o senhor procura lá, qualquer coisa a mais. O seu Pedro ou o Wilson pode entrar em contato comigo, que a gente passa o que tiver que passar para os nossos telespectadores. Essa é a função do programa. O programa está aqui para atender as partes. Então, eu respeito a colocação da dona Elisa, respeito a colocação do seu Wilson, mas não posso dizer e dar razão a um ou outro, porque eu não participei das conversas. Agora, se os senhores quiserem marcar, eu participo das conversas para poder vir dizer: olha, a conversa foi assim, assim, assim. Hoje eu não posso dizer.
se foi mal atendido ou se não foi mal atendido. Eu tenho que colocar as conversas. Né, doutora? Com certeza. Né, doutor Marcos? Eu sem dúvida. É assim que funciona? Não é assim? Tá bom. – 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu estou aqui, gente, antes de entrar num outro assunto, chegou nas minhas mãos, isso aqui, posso chamar isso de prospecto, né? Como é que é isso? Isso é um prospecto, Um projeto, não sei o que é. Hospital de Oncologia de Nova Friburgo. Não sei, isso aqui chegou nas minhas mãos, me deram isso aqui. Eu não vou dizer o nome da pessoa que deu, que eu também não perguntei, se podia divulgar o nome, como eu não pedi autorização, eu não vou divulgar. Então, é uma espécie de um projeto onde diz Hospital de Oncologia de Nova Friburgo, aparece aqui na capa, aquela frente ali que parece que é a obra que vai ser construída, que essa obra ainda não tem, entendeu? Vai ser construída, e diz aqui na segunda página que pretende se transformar esse hospital em uma unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, assistência especializada e integral aos pacientes com câncer. Eu não sei se isso aqui vai ser possível, porque nós temos no Rio de Janeiro o INCA, e eu acho que o INCA ainda não é uma assistência de alta complexidade em oncologia, porque lá atende média de 1.000 pessoas por dia e falta técnico, falta uma porção de coisa no INCA. Mas aqui eles já estão adiantando, não tem nada feito, não começaram a construir, eles já estão. Para mim, eu já começo a dizer, até que isso aconteça, para mim isso aqui eu já considero assim uma propaganda enganosa. Não, até que né? Já começa por aí. Já começa por aí. Até que isso aconteça, se Deus quiser, a cura já vai ter sido você vê, o terreno diz aqui, o terreno tem 82.308 metros quadrados, doutor Marcos. E a área construída vai ser de 2.035 metros quadrados. Não vai ser até a eleição, né? Para ganhar voto para a eleição, isso pode enganar alguém, né? Mas dúvida. Até a eleição não vai acontecer nada. Eu acho que nem começa a obra até a eleição. E começar pode... né? Mas se começar, pode até começar, mas não acaba, corre o risco de não acabar, né? 2 meses? Entendeu? Então, para mim, isso é uma propaganda enganosa. E é uma obra vultuosa. Tem subsolo, tem parte técnica, tem inferior, tem terra e tem cobertura. É uma obra... É uma obra grande, um aspecto geral. Uma mega obra. É uma mega obra, não é brincadeira isso não, entendeu? Agora, se tem condição de fazer uma mega obra, não seria melhor investir algum dinheirinho desse no Hospital Raul Sertã, para evitar que essas pessoas que estão morrendo lá, que não fazem a sua cirurgia, que não tem remédio, que não tem isso, que não tem aquilo, olha aí, nós vamos fazer essa mega obra, mas vamos tirar um pouquinho desse dinheiro e vamos evitar que essas pessoas morram, até que a gente, né, faça essa mega obra. Quer dizer, diz que será um hospital de referência, cujo objetivo é oferecer um tratamento com uma nova visão multidisciplinar em um local arborizado, bucólico e com uma nova metodologia ao atendimento ao câncer. Olha, agora eu pergunto, nós temos técnicos em Nova Friburgo para isso? É isso que você levantou. Nós temos técnicos para isso? Não temos ninguém, não temos nada para isso, nada. Começa serão cubanos. O cubano entende de câncer? Eu não sei nem se o cubano está trabalhando em Nova Friburgo. Agora vem aqui o aspecto gerais da obra, síntese dos objetivos do empreendimento. O hospital possui um perfil assistencial de atendimento a pacientes oncológicos adultos para realizar atendimento imediato, procedimento cirúrgico, internação, clínica e cirúrgica, terapia intensiva, medicina nuclear, tomografia, ultrassonografia, etc. Diagnóstico. Olha, minha gente, negócio de louco. Se isso aqui for verdade... Primeiro mundo. Se isso aqui for verdade, é primeiro mundo. Primeiro mundo. E aqui, no final, eles dão aqui um número do contrato com o Ministério da Saúde, dá um total do convênio de 48.666.088,77, onde diz que 40.398.853,68 é um repasse, e o Estado vai entrar com 8.273.235,09 Isso aqui é o que está rolando por aí, o que chegou nas minhas mãos, e que eu, particularmente, não acredito nisso.
Para mim isso é uma propaganda enganosa. Por que isso está sendo solto aí na cidade antes da eleição? Coincidência, né? Eu pergunto, a licitação já foi feita? Não, não foi feita. Não foi feita nada. Para que isso para a população, sem licitação, sem início da obra? Né? O que interessa isso à população? O que interessa isso aqui à população? A senhora acha que interessa nesse momento, doutora Otávio? De forma Só acha, alguma. doutor Márcio? Nitidamente eleitoreiro, né? Isso aqui é uma propaganda, no meu entendimento, enganosa e eleitoreira. Não é verdade? Nesse momento interessa a população investimentos no hospital. No Raul sim. Sertã, as pessoas passam mal, tem que fazer cirurgia, estão lá. Eu costumo dizer que a saúde de Nova Friburgo chama-se a justiça. É a justiça. Que a maioria das pessoas só são operadas com ordem judicial. Ordem judicial. Não é verdade? Sem dúvida. Ué, se não fosse a justiça aqui, muita gente morria e mesmo assim, né, já está complicado. É verdade. Entendeu? Então, o Brasil vive um período de descontrole que poderá se agravar devido a 4 fatores principalmente: incompetência, corrupção, impunidade e obediência a ideologias fracassadas. Deles resultam a falta de segurança aos cidadãos e deficiência operacional de todos os setores do país, afetando economia, produtividade e capacidade de inovar e empreender. A realidade que precisamos precisa ser mudada. Não há dúvidas, o povo brasileiro não merece. Vamos mudar nosso futuro e não sacrificar nossos descendentes, pois não há mais tempo nem paciência. O Brasil não vai bem por vários motivos, até diplomáticos. Os dirigentes, sem saberem contornar os problemas que eles próprios criaram, partem para qualquer solução. 2 fotos no jornal nos provam isso. Numa delas, a presidente Dilma está com o pessoal da CUT. Por quê e para quê? Em outra, ela aparece com pastores da Igreja Universal, em São Paulo, protegida por um exército de jovens perfilados, ombro a ombro. Até agora, não entendi o propósito da presença e Dilma e outros na inauguração do Templo da Universal, ainda, por cima, obra com suspeitas de irregularidades. É vergonhoso esse país e o que esses políticos fazem nesse país. Será que a presidente pensa que estamos no Brasil império, quando o poder vivia nas mãos dos religiosos? Será que ela pensa isso, doutor Márcio? Pensa. Aliás, eu não sei nem o que ela pensa. Doutor Otávio. Provavelmente, Nedo. Que coisa de maluco, gente. Dá pra gente ficar revoltado, não dá? Não dá? Ou não dá? Muito revoltado. O staff do Tribunal olha o staff do Tribunal de Contas da União. Isso aqui é perfeito. O povo não tem tempo de prestar atenção nisso. A gente ajuda, né? Olha o staff do Tribunal de Contas da União, que deve ser constituído de pessoas distraídas. Ao menos a julgar pelo que vem ocorrendo no caso da compra da Passadina, né? Primeiro, entenderam que a diretoria da Petrobras era a única responsável pela operação, isentando o Conselho de Administração. Lembra disso? Lembro. Lembra, doutor? Lembro. Ou seja, quem recomenda um mau negócio tem responsabilidade. Quem o aprova, não. Agora, esqueceram de incluir entre os diretores responsabilizado uma ex-diretora. Os posicionamentos já seriam inexplicáveis se não houvesse 2 agravantes. Aí então o presidente do Conselho de Administração é atual presidente da República. E a ex-diretora esquecida de ser incluída é a atual presidente da Petrobras, indicada por Dilma. Não é curioso isso? Não é curioso? Muito curioso. Pô, é muito curioso. Espetáculo, É muito vergonhoso, né? É muita vergonha para esse país. O brasileiro, gente, não merece isso. Nós, brasileiros, não merecemos essa gente. Não merecemos mesmo. A responsabilidade do governo com assuntos importantes é 0, ou seja, são completamente irresponsáveis. E nós, brasileiros, não merecemos isso, não merecemos passar essa vergonha que a gente passa.
porque é uma vergonha generalizada. Gente, ainda teve aquela questão, né, da CPI, né, que as perguntas já foram, eles já sabiam as perguntas antes, né? Da sabatina dos senadores, eles já sabiam. Quer dizer, verdade. Então, ficou tudo uma grande farsa. Uma grande farsa. Uma grande farsa. Entendeu? Quanta justiça e magnidade com os idosos. Até aposentados que não precisam mais votar estão se organizando para ir às urnas responder a você, Dilma. Você esqueceu de nós, mas nós não esquecemos nunca de você. Somos 9 milhões com 2 a 3 dependentes em média. Aguarde. Aposentados, quem bate tem muitos. Quem bate em muitos esquece em quem bateu. Quem apanha jamais esquece de quem apanhou. Incentive seus amigos aposentados a divulgar. Quem ainda não se aposentou deve ter um aposentado na família. Valeu, Dilma. 5% de aumento para os aposentados que trabalharam e contribuíram a vida inteira. E 10% de aumento na Bolsa Família, para quem não trabalha e não contribui. É uma vergonha, Dilma, mas nos aguarde. Nos aguarde que nós vamos chegar lá. São 9 milhões de aposentados, entendeu? São 9 milhões de aposentados. É muita gente. Tem mais as famílias, multiplica isso aí por 3, né, doutora Tava? Não é assim? A gente não faz um cálculo por 3? Uma média de 3. Uma média de 3 em família, né? Tem família que tem mais, tem família que tem menos. Foi isso, 27 milhões, se não me engano. Eu falei, então vamos aqui. Eu quero agradecer a dona Bruna das Brownies, e ela colocou aqui pra gente. Parabéns pela coragem dos senhores. Niedo, doutor Márcio e doutora Taba. Tenho só 20 anos, mas já me sinto revoltada de ver como funciona o nosso sistema político. Eu não consigo entender como que uma pessoa condenada ou sendo processada pode colocar o nome para o povo escolher na nossa cidade. Mesmo tem um vereador que concorre a deputado federal, que responde processo desde o primeiro governo na Saudade Braga, envolvido em escândalo da Niticop, e agora, recentemente, ele está envolvido em outro processo, porque na tragédia era secretário de Educação. Doutor Márcio, doutora Taba, dá para explicar isso? Não. E a pessoa que a senhora está falando, a gente não pode dizer o nome por causa da lei, já tem ação, já tem sentença de primeira instância. É uma pena a gente não poder dizer o nome, porque o maior prazer era dar o nome dessa gente. Tem uma pergunta aí que você também não vai poder dizer o nome. Tá ali. Não, é uma pena não poder dizer o nome, porque o maior prazer meu é dar o nome dessa gente. Não, mas o povo sabe quem é. O povo sabe quem é. Vai votar. É verdade, Dona Rosilene do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho uma casa no Cônigo, estou devendo 5 anos de IPTU, uma parte já está na justiça, a outra parte eu quis parcelar, mas eles não aceitaram. Eu queria saber, Niedo, dos doutores Márcio e doutora Taba, se eu corro o risco de perder a minha casa. Eu só tenho esse imóvel. Você que é uma pessoa que defende as pessoas humildes, sabe bem das dificuldades do povo. Doutor Márcio e doutora Taba. Doutora Rosilene, obrigado aí pela participação. Pode ficar tranquila, a senhora colocou aqui que é o único imóvel que a senhora tem, a senhora está protegida pela Lei 8.009 de 90, que é a chamada o bem de família, ou seja, o único imóvel residencial que a senhora tem é impenhorável. Então, quanto a isso, a senhora não precisa se preocupar, não vai perder. E quanto à questão do parcelamento, se eles não quiserem parcelar, a senhora pode entrar com uma ação também, tentar um acordo judicial. Quando eu falei sobre esse assunto aí do Hospital de Oncologia, eu recebi aqui e quero agradecer a participação do senhor Roberto do Centro. Ele colocou, Niedo, muita gente vai fazer o pé de meia com esta obra. Senhor Roberto, o senhor tem razão, né? Isso é obra para fazer alguns pés de meias. Senhor Altair do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que governo desastroso. Sexta-feira próxima passada, o governo praticamente obrigou a todos os funcionários nomeados a comparecerem ao ato político de apoio ao seu candidato, deputado estadual, na quadra da Unidos da Saudade, às 18 horas. Isso é vergonhoso, Niedo. Colocar a máquina do município em prol de uma candidatura não é crime eleitoral?
mas é melhor deixar para lá. Essa justiça eleitoral também não se pode levar a sério. É verdade, aquilo que a senhora falou. A gente não pode dizer o nome do candidato. Não pode dizer. Não pode, mas isso dá um ódio na gente. Senhor Jário Calebre, do Vale dos Pinheiros, obrigado pela participação. Niedo, você já percebeu como a política está mal das pernas? Temos vários candidatos, tanto a governador quanto a deputados, que têm ficha suja e estão aí. Para que serve essa tal de ficha suja? É revoltante, é nojento. Concorda? Ô, seu Jário, concordo plenamente, é nojento mesmo. O mais nojento disso tudo é que a lei existe, os homens que tem que aplicar a lei e não tem coragem de aplicar. Isso é que ainda é mais nojento ainda. Você quer ver, Nido? Isso é comum no Brasil. Isso é comum no Brasil. Você quer saber se determinado candidato é ficha suja? Vai lá no tio Google e joga o nome do candidato, fulano de tal, acusado de. Vai baixar tudo ali que ele é acusado ou não vai baixar nada que ele não é acusado. Aí cabe a você. Tá ficha suja? Vou votar. Não é ficha suja? Vou votar. Né? É verdade. O tio Google tá aí para dizer para você se ele é ficha suja ou não. Cabe agora você decidir. Senhor Marley de São Geraldo, obrigado pela sua participação. Niedo, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo programa, que é de suma importância para nós friburguenses, pois é o único canal em que podemos colocar os nossos problemas e eles serem destacados na mídia. Aqui em Niedo, em São Geraldo, agora inauguraram um supermercado de nome Serra Azul, com estacionamento precário, o que vem tumultuando a vida dos moradores. Haja vista que ocasiona engarrafamentos e transtorno. Niedo, a quem reclamar, por favor, nos ajude. Senhor Marley, eu vou aí fazer uma matéria desse estacionamento para a gente reclamar. Isso aí tem que... Acabou a Altran, né? Acabou a Altran, né? Acabou. Né? Era tão boa que acabou, né? Acabou. Agora misturaram lá com uma outra secretaria que ninguém sabe quem é que fiscaliza isso mais, né? Também, Nenedo, quem está fiscalizando nada mesmo? Pra quê? Trânsito, saúde, educação. É tudo abandonado mesmo. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Niedo, gostaria de saber se é correto helicópteros pousarem aqui em Olaria. E, de vez em quando, um helicóptero pousa aqui perto do estacionamento do supermercado Bramil. Não é preciso autorização? É correto isso? Se não é, por que eles insistem? Não gosto nem de pensar se porventura ocorrer alguma falha nesses helicópteros. A autorização possivelmente deve vir da aeronáutica, eu já não sei. Aí. Agora está explicado por que aquelas ruas ali do estacionamento do Bramil está tudo proibido de estacionar, né? Deve ser. Aqui atrás, né? O senhor Carlos, eu vou prometer ao senhor que eu vou averiguar isso e semana que vem eu lhe trago uma resposta correta disso aqui. Porque eu tenho alguma dúvida se tem essa autorização. Eu entendo que, por exemplo, vai estacionar um helicóptero aqui, aonde passa pessoas, aonde carro estacionando. Aonde tem condomínio. Aonde tem condomínio, aonde tem ele. Eu quero crer, acredito que é proibido. Quero crer que é proibido, porque não pode ser. Isso não pode ser legal, né, doutor? Tanto é que o aeroporto... Pode isso, coronel? Não sei, eu acho que não. Mas eu vou ver mas tenho quase que certeza que não. Senhor Hélio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, doutor Márcio e doutora Tabata. Eu queria perguntar aos senhores se é crime eleitoral um vereador, no caso, nós temos 4 candidatos a deputado, continuarem usando a TV Câmara e a Rádio Câmara. Isso é campanha eleitoral? Eu acredito que não pode, né? Aí é um caso, porque, veja bem, se eu não sei, doutora Tabata, seu Hélio, olha só, aí eu creio que como eles já possuem o mandato eletivo, né? Mas esse é um candidato, né? Sim, mas eles já são vereadores? São. Então, eu creio, não tenho certeza, que como eles já têm um mandato eletivo, eles podem aparecer. Eu não sei, eu não tenho certeza, não é, doutora Tabata? Eu não tenho certeza. Isso daí é um bom questionamento, porque... Mais uma coisa que nós nós vamos ter que averiguar. Nós temos outros candidatos que se afastaram da televisão. É verdade. Então eles eu não podem sei. até participar,
da Câmara, a televisão lá responsável pelas filmagens, fazer as filmagens, mas evitar estar ali filmando, botando a carinha deles na mídia, né? Isso tem que ver lá. Não, mas semana que vem nós trazemos isso aqui, pode ficar tranquilo. Senhor Roberto de Vila Nova, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou seu fã, mas eu sou perdidamente apaixonado pela doutora Tabata. Eu sei que o seu programa é sério, de utilidade para o povo. Mas será, Niedo, que você poderia me realizar o meu sonho? Pedir à doutora Tabata para me dar uma levantadinha. Ela é muito linda. Ó, a doutora Tabata colocou aqui o telefone também. Depois a senhora fica à vontade. Doutora Tabata, essa foi quiser boa. ligar, tá aqui o telefone. Tá bom, Roberto? Vou passar para a doutora Tabata. Só foi bom para descontrair. Senhor Cardoso de Muri, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria perguntar ao doutor Márcio e à doutora Tabata se existe alguma mudança na lei que os filhos de militares da Marinha não têm mais direito de ficarem recebendo após a morte dos pais, no caso as filhas mulheres. Olha, eu acho que não mudou nada. Outro questionamento. Eu acho que não mudou nada não, que continua a ter direito a receber. Né? Eu já ouvi falar que a Marinha estava pensando em realmente mas eu acho revogar, mas eu acho que não. Não aconteceu nada mesmo. Sabe por quê? Até porque nesse final de semana passado eu tive conversando com uma senhora que se aposentou agora da Marinha, ela é até major, se aposentou e ela tem umas filhas, e ela até disse, quando eu morrer, o meu salário vai ficar para minhas filhas, para papai. Ela estava até feliz com isso. Eu até disse para ela, a senhora vai durar muito, só não vai morrer agora. Mas, de qualquer maneira, vamos dar uma confirmada nisso, né, doutora? Com certeza. Senhor Gustavo de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eles falam que a saúde está uma beleza. Quando você ouve o secretário de saúde na televisão, parece até que Friburgo é um paraíso. Eu estou há 6 meses tentando marcar uma consulta para minha irmã num neurologista e não consigo. Já fiquei na fila no ambulatório durante a madrugada e nada. Será que a pessoa nessa cidade morre e não é atendida? Gustavo, com certeza morre. Você vai ter que entrar na justiça e pedir através da justiça, que aí você consegue. Ou pagar particular. Ou pagar particular, mas como não pode pagar. E detalhe, ele está precisando de um neurologista. Nova Friburgo não possui mais na rede de saúde municipal nenhum neurocirurgião. Vamos lá. Senhor Daniel do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esses políticos são tão cara de pau que no Córrego Dantas já tem propaganda de candidato nas casas em ruínas da tragédia. É verdade, eu passei de carro e vi. Esses políticos deveriam ter pelo menos respeito às pessoas que naquelas casas perderam a vida. É verdade, doutor Daniel. Eu tive a oportunidade de ver também. Eu vi também. Dona Ana Paula de Olaria, obrigado pela participação. Niedo, eu fiz o concurso de 1999, passei, só que nunca tomei posse. Depois de toda aquela celeuma, o concurso foi validado e quando eu fui para assumir o meu lugar, eles disseram que eu não tinha mais direito porque eu não tomei posse. Eu queria saber da doutora Márcia e doutora Tabata se isso é legal. Claro que não. Claro. Lógico, óbvio que não. Dona Ana Paula, a senhora se classificou dentro das vagas existentes na época do concurso? Se classificou, procura um advogado da sua confiança ou a defensoria e propõe um mandado de segurança. A senhora tem que ser empossada imediatamente, antes que ele faça um novo concurso. Dona Lília de Olaria, obrigado pela participação. É o que eu te falei, né? Parabéns pela coragem e honestidade de vocês. Niedo, não posso revelar meu nome porque sou funcionária da prefeitura, mas queria denunciar a politicagem que está aqui dentro da prefeitura. É o prefeito nos pressionando para votar e pedir voto para o seu candidato. A senhora botou aqui o nome do candidato, mas eu não posso falar o nome do candidato. É o mesmo candidato que teve lá o negócio na Saudade às 18 horas, é o mesmo candidato. E a vice-prefeita, a doutora Grace, nos pressionando para votar no candidato dela, que é o mafioso presidente da Assembleia, também não posso dizer o nome. E a Justiça Eleitoral não faz nada. Nós somos trabalhadores, cumpridores dos nossos compromissos, não precisamos passar por isso, não. Obrigado, dona Lília.
pela sua colocação. Coitada. Senhora, desculpe eu não poder falar o nome dos dois candidatos, que eu teria o maior prazer em falar, mas tem a lei eleitoral aí e eu não posso. Não, mas foi bom ela mostrar, né, Nedo, a indignação, né, que está acontecendo dentro da prefeitura. Perfeito foi a indignação Nossa que as pessoas senhora, estão, quer né? dizer... Dona, e a gente sabe que tudo isso acontece e esses órgãos fiscalizadores também sabem, mas é tudo uma panela só, né? Mas a Justiça Eleitoral realmente tinha que tomar providência aí. É verdade, Dona Cláudia do Catarcione, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa e pela ajuda que vocês dão à população. Niedo, doutor Márcio e doutora Tabata. Eu fui numa loja de material de construção no centro da cidade, muito conhecida, e peguei na prateleira diversos produtos, me orientando pelo preço das prateleiras. Quando cheguei no caixa, o preço era outro. Reclamei, mas o vendedor disse que o preço que estava nas prateleiras não estava em vigor. Mas como eu precisava dos produtos, aceitei a justificativa dele e paguei assim mesmo. Doutor Márcio e doutora Tabata, eu posso pedir o reembolso dessa diferença? A lei me protege nesses casos, doutor Márcio? Dona Cláudia, é óbvio, agora eu faço igual a doutora Tabata, é óbvio que a senhora tem que pegar a diferença. Isso é até bom a senhora ter colocado aqui. O que ocorre aqui? O preço que vale é o preço que está exposto ao consumidor, tá? Se ali custa tanto, a senhora viu tanto, aquele preço para a senhora já é o que está o certo. Não importa o que vai aparecer no sistema. Então a senhora tem realmente que pegar a diferença e entrar na justiça. O que vale é o que está na prateleira. Senhor José Luiz do Pereceu, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, doutor Márcio e doutora Tabata. Eu aproveitei uma promoção nas Casas Bahia e comprei uma batedeira de bolo. Só que na pressa de logo ser atendido, não observei que a voltagem da batedeira era 110 volts. Quando cheguei em casa, a minha mulher também não observou e guardou a peça, só vindo a usá-la 15 dias depois, sem observar também esse detalhe da voltagem. Ela ligou a batedeira vindo a queimá-la. Fui à loja e eles não quiseram se responsabilizar. Eu tenho direito de receber outra batedeira com a voltagem certa, ou seja, 220 volts, doutora Tabata? Ô, seu José Luiz, o senhor pode sim, porque deveria haver, como a nossa cidade é uma cidade com a voltagem diferenciada das demais cidades, 220 é só em Nova Friburgo e em Angra dos Reis, deveria haver um aviso chamando a atenção para isso, tá? E como não houve esse aviso, o senhor tem direito sim a pedir ou um reembolso da batedeira ou uma batedeira nova para o senhor. Senhor Rodolfo do Centro, obrigado pela sua participação. Niedo, parabéns pelo programa. Eu sou advogado e queria parabenizar o doutor Márcio, os vereadores que são candidatos a deputados e já possuem mandatos, podem usar a tribuna e, consequentemente, estão usando a TV Câmara e a Rádio Câmara. O que existe é uma orientação do juiz eleitoral que devem evitar os excessos. Sou telespectador do seu programa e você está de parabéns pelos dois colegas. Obrigado, Rodolfo, pela sua participação e pela sua ajuda aqui a nós no programa, né? Dona Maria Elisa, do bairro Ipu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eles estão falando de hospital, de terreno, de obra, etc, etc. E a fábrica Ipu, Niedo, foi comprada mesmo pela prefeitura. Dizem que faltava um documento. Esse documento já ficou pronto? Boa pergunta, dona Maria Elisa. Ninguém sabe disso, né? Ninguém falou mais nada disso, os vereadores não falaram nada. Houve aí uma reunião dos vereadores para que o secretário de Fazenda e o procurador fosse lá, e os vereadores ficaram para dar essas explicações, deve ser essa e outras explicações, sobre a fábrica Ipu, e ficaram todo mundo esperando e ninguém apareceu. Ninguém apareceu, não deram satisfação, não deram nada. Parece que houve uma outra reunião na Câmara e eles agora vão marcar uma outra data para uma nova reunião. Tem que ser, né? Tem que marcar, né? Não foram lá, o secretário de Fazenda e o procurador do município não foram lá, deixaram os vereadores lá esperando. Eles fizeram uma reunião lá na Câmara e parece que vão marcar uma outra data para essa reunião. Senhor Jaime de Conselheiro, obrigado pela participação.
Parabéns pelo programa. Niedo, sou funcionário da prefeitura, sou lotado no setor importante, mas não posso me identificar, porque senão serei perseguido. Niedo, doutor Márcio e doutora Tábua, é revoltante você estar trabalhando e o seu chefe pedir 1 minuto para dar um recado e você pensa que é algum assunto relacionado ao serviço e não é. É para anunciar que todos deverão ir ao evento político do candidato do prefeito na quadra da saudade. Isso já era para estar superado. O tempo dos coronéis já passou. Os funcionários já cansados são obrigados a ir depois do horário. E quem leva as vantagens é o Rogério Cabral. Perfeito, senhor Rogério. Perfeita essa colocação. Coitado, quer dizer, coisa dos funcionários. Eles têm tempo dos Mas coronéis. sabe o que esse funcionário tem que fazer, gente? Vocês têm que ir ao Ministério Público denunciar, pô. Vai todo mundo longe, junta um grupo, vai ao Ministério Público, explica lá ao promotor o que está acontecendo e pede o promotor que oculte o nome de vocês para que vocês não sejam perseguidos e até não venham a perder os seus empregos, porque realmente políticos, todos, sem exceção, são covardes. É verdade. Senhor Cardoso de Muri, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria perguntar ao doutor Márcio e à doutora Tábua se existe alguma mudança na lei que os filhos de militares da Maria não tenham mais direitos de ficarem recebendo após a morte dos pais, no caso das filhas mulheres. Nós já respondemos aqui. A gente já respondeu. Não tem ainda nada, até a semana passada as filhas mulheres realmente têm direito. Nós vamos apurar com mais calma e vamos trazer aqui. Senhor Carlos de Olaria. Do helicóptero também já leu. Esse é do helicóptero, né? Já li. Já leu. Tá. Senhor Hélio de Olaria também já li? Vereador da questão já li. Esses também. Senhor Maurício. Esses também. Não, esse não. Senhor Maurício. Da Rua General Osório. Parabéns pelo programa. Niedo, eu acho um absurdo esse encontro dos funcionários da prefeitura no Cadima Shopping para apoiar o candidato da doutora Grace e do prefeito Rogério Cabral. Você foi perfeito, como sempre o é, na sua colocação a respeito da ida dos funcionários em hora de serviço a um encontro político, viu? Dona Heloísa de Conselheira, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, doutor Márcio e doutora Tábua. Todos nós sabemos que a saúde em nossa cidade é desumana. As pessoas têm o maior medo de serem internadas no Hospital Raul Sertã, porque a estrutura é péssima, falta tudo. E a gente vê o tempo todo os políticos falarem em fazer hospital do câncer, hospital pediátrico, hospital regional e etc, e etc. Por que, ao invés de ficar iludindo o povo com mentiras, eles primeiro, antes de fazer outros hospitais, eles não cuidam bem primeiro do que já existe? É verdade, dona Heloísa, a senhora tem razão, nós colocamos isso aqui, né? Vai gastar 48 milhões no hospital do câncer. Canaliza algum dinheiro para o Raul Sertã para evitar que essas pessoas venham a morrer como está acontecendo. Dona Márcia de Conselheira, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, de todos os problemas que a nossa cidade tem, que não são poucas, o pior é a saúde. O Hospital Raul Sertã, os postos de saúde, a UPA, a maternidade e a Casa de Saúde Santa Lúcia estão sucateadas, tratando seres humanos como mercadorias. Niedo, doutor Márcio e doutora Tábua. Tudo que é falado aí ainda é pouco. Qualquer pessoa que tiver algum problema mais sério, que depender de um diagnóstico mais detalhado no Raul Sertão, morre. O doutor Renato, que é vereador, disse, sem pedir segredo, sem pedir segredo algum, que 30% dos internados no Raul Sertã não sai de lá vivo. E eu vi essa entrevista do doutor Renato. 30%? 30% não sai com vida. Senhor Elcio do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu também, como telespectador, Roberto, sou admirador da doutora Tata e fiquei indignado com o atrevimento do Roberto. Ele falar para ela, dar uma voltinha para ele
vê-la melhor, primeiro que ela é uma mulher e mulher tem que ser respeitada. As mulheres e a obra mais é perfeita de Deus. E a doutora Tábua não é mercadoria. Aquele que por privilegiado, com o seu amor, tem que fazer de tudo para fazê-la feliz. Portanto, senhor Roberto, a doutora Tábua é uma joia muito rara. Eita, o negócio está quente. É, doutora Tábua, tá hoje. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a política aonde se mete estraga tudo. Veja o caso do nosso bairro Olaria. Era para estar muito mais desenvolvido se não fosse a politicagem dos últimos anos. Só o Reinaldo Rodrigues e sua família sugou mais de uma década a nossa secretaria. Agora caiu nas mãos de Denilson Breder, vereador omisso por 2 mandatos. Nunca teve voz na Câmara a favor do povo. E agora se encostou nesse governo desastroso que aí está comendo na boquinha. E o nosso bairro entregue as traças. Dona Elisa do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns. O trabalho de vocês é muito importante para a população. Niedo, doutor Márcio, o doutor Márcio está parcialmente certo na sua resposta. A telespectadora que perguntou se poderia perder a casa que mora, segundo a Lei 8.009, inciso 4º, o bem objeto da dívida pode ser... Não, o bem objeto da dívida pode ser penhorado. Diz que é possível a penhora do imóvel objeto da dívida. Não, a questão aqui, eu quis falar, dona Elisa, obrigado pela sua participação. Genericamente, existe sim a impenhorabilidade do bem de família. É claro que toda lei tem a sua exceção. O inciso 4º aqui, eu não estou me recordando ele todo, tá? Mas existem algumas exceções a essa impenhorabilidade. Mas o que a gente fala aqui é que o bem de família, como sendo o único imóvel residencial, ele não pode ser penhorado, podendo ser penhorado em alguns casos, que trata a lei algumas exceções, tá? É claro que hoje, graças a Deus, né, a lei, esse inciso, se não me engano que a senhora citou, está sendo mitigado pela jurisprudência do STJ, STF. Hoje existe ao devedor, possuidor de um único imóvel residencial, toda uma preservação dos tribunais para que seja mantido um patrimônio mínimo de subsistência para ele em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana que está na Constituição Federal. Claro que existem suas exceções, mas em tese ele é impenhorável. Senhor Carlos Alexandre, Jardim Ouro Preto, parabéns pela coragem de vocês. Não tivesse conhecimento, já estariam de parabéns pela coragem. Niedo, a vice-prefeita doutora Grace, antes de se eleger vice-prefeita, tinha um discurso de transparência, honestidade, colocar em pratos limpos a administração pública, etc, etc, etc. Depois que tomou posse, mudou tudo. Se cercou de um monte de assessores incompetentes, puxa-sacos, oportunistas, etc, etc. E ficou mansinha, fez igual a todos, acostumou-se na safadeza política e esqueceu o discurso moralista que ela vinha fazendo. Olha, minha gente, o negócio feio. Eu vou pedir desculpa hoje aos nossos telespectadores, que infelizmente... Eu não vou conseguir apresentar hoje o Cantinho do Idoso, porque a doutora Tábua tem um assunto ali importante, mas ele é um pouco prolongado e o tempo não vai dar, né, doutora Tábua? Para a gente fazer o Cantinho do Idoso. Corrido. Os senhores me desculpam, semana que vem eu vou prometer aos senhores que na abertura do programa eu vou passar a fazer o Cantinho do Idoso na abertura do programa, né, doutora Tábua? Que aí a gente não corre esse risco de fazer correndo ou até de não fazer, como vai ser o caso de hoje. Infelizmente, hoje eu estou sem condição de fazer por causa do horário. Embora ainda seja cedo para saber qual dos candidatos receberá o assento oficial da presidência, a sucessão ocupa a atenção geral da população. Nos jornais, pesquisas, artigos de fundo, conselhos, especulações, propaganda e opinião de poderosos sobre as eleições. Os candidatos não se comprometem e se mostram livres de compromissos, mesmo tácitos com quaisquer correntes políticas, na defesa intransigente
das justas reivindicações de um povo empobrecido e abandonado na tirania. Dia a dia aumenta a convicção de que, mais uma vez, o Brasil não se salvará. Entendemos por que os jovens de 16 anos optaram por não tirar o título de eleitor. Eles sabem que as eleições que estão por vir não trarão a esperança de melhores dias por causa deste ou daquele candidato. Os dois mais bem ranqueados para presidente são de dois partidos e seus satélites querem o poder para continuar a política ruim que começou há muito tempo neste país. Assim, quando flagrados cometendo malfeitos, cerram os punhos erguidos ou ficam indignados e inquiridos, como se a entrevista estivesse caminhando para o lado pessoal do político e não questionando sobre os atos públicos por eles praticados como homens públicos que escolheram ser. E assim vamos nos perpetuando com mensalões, PT e PSDB, metrôs, Petrobras, aeroportos públicos com dinheiro e privados no uso. Sai um, entra outro, continua a mesma coisa. Ninguém tem esperança. E cada vez pior. E os jovens resolveram a não tirar o título porque são jovens, têm uma visão, né? Uma visão mais fresca, né? Talvez não há nem o que sonhar mais, né? Eles não têm mais sonho. Minha gente, de duas, uma. Ou há uma conspiração internacional contra o Brasil, ou o governo brasileiro está flertando perigosamente com o perigo. Alheio às advertências que partem de todos os lados sobre as fragilidades de nossa economia. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, colocou o país entre as 5 economias mais vulneráveis do mundo, ao lado de Índia, Turquia, Indonésia e África do Sul. Isso é seríssimo, isso é seríssimo. Também a agência de classificação Moody's divulgou um relatório no qual afirma que a Petrobras é, entre as empresas petrolíferas da América Latina, a que corre o maior risco financeiro, porque está sendo usada politicamente para segurar a inflação com o represamento dos preços de combustíveis no país. O mercado financeiro está cheio de dúvidas e de advertências. A política econômica do governo brasileiro e nossas autoridades brincam de um nacionalismo canhestro, como se mobilizar sindicatos e militantes políticos para demitir analistas de mercado e desmoralizar banqueiros internacionais fosse melhorar a situação de nossa economia. Quem escreveu isso não fui eu, não. Foi o senhor Merval Pereira. Ele é um economista e um cara... Técnico, né? Técnico, entendeu? Economista. É do senhor Merval Pereira. Então, a gente vê a situação triste que esse país está atravessando e que a Dilma, essa gente, não quer saber nada disso. Eles querem poder. Eles querem poder, que se dane o país, que se dane o povo, que se dane todo mundo. E as necessidades estão aí. Cada dia está pior. Cada dia as coisas estão piores. É só você andar pela rua, é só você entrar no comércio, é só você ver as dificuldades que todo mundo está passando. Sem dúvida. Tá todo mundo, né? As pessoas já não estão mais conseguindo cumprir os seus compromissos, os acordos que foram feitos, não dá para cumprir mais, porque o dinheiro não vem. Olha, gente, a coisa está muito feia. Daqui a pouco, quem tem filho no colégio que paga, não vai conseguir pagar mais colégio para filho, porque os colégios hoje estão caríssimos, né, doutor Marcos? Caríssimos os colégios. Enfim, todo mundo tem que ter cuidado com isso. Ou esse povo tem que prestar atenção, esse povo tem que abrir os olhos. Nós temos agora dia 5 e temos que ver isso que está acontecendo. Gente, a gente vem aqui toda terça-feira com o maior carinho, com a maior preocupação para passar isso para os telespectadores, para passar essas informações para o povo. Mas, gente, não é para desligar a televisão. Esqueceu o que nós falamos. Não é para isso, não. É para vocês desligarem a televisão e, nas horas de tranquilidade, analisar aquilo que nós falamos, as matérias que nós trazemos e as denúncias que nós trazemos dessa gente que está aí, essa gente
que não tem pudor, que não tem nada. Essas denúncias que nós trazemos é importante. Essa gente tem que ser extirpada da nossa sociedade. Doutor Márcio, as suas despedidas, por gentileza. Nildo, televisão, a gente tem tempo, né? Gostaria muito de falar para os senhores essa questão aí, mas deixa eu só rapidinho, Nildo, a questão Fique à aí, vontade. as pessoas não estão, nós na semana passada falamos isso aqui, né, Nildo, aquela questão da inconstitucionalidade do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Um recado aí aos credores, ninguém é devedor porque quer, entendeu? Se você puder parcelar, é bom facilitar, porque as pessoas estão indo para a justiça. Então a situação está muito difícil. Então, você credor, é melhor você receber parceladamente do que não receber. O consumidor, já estou há 10 anos nesse mercado, o consumidor, Niedo, doutora Tabata, ninguém, o consumidor no Brasil, ninguém deve porque quer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado aí pelo carinho de todos vocês aí pelas mensagens e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, vou mandar um grande beijo para o senhor Antônio lá de Mori, dizendo que eu estou morrendo de saudade do senhor, para aparecer lá no escritório para a gente conversar e matar a saudade. Vou deixar um grande beijo para todos, desejando uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa, que entraram em contato aqui conosco, participando do programa, das pessoas que nos ajudam durante a semana, nos trazendo informação, nos orientando em diversos assuntos da nossa cidade. Enfim, sem o povo friburguense, sem as pessoas que participam aqui, sem a TV Foco, sem essa equipe técnica daqui, sem a ajuda de pessoas amigas que vêm aqui nos dias do programa nos ajudar com todo o carinho, seria impossível nós chegarmos à residência de vocês todas as terças-feiras para levar essas informações. A todos vocês eu quero agradecer de coração e dizer a vocês que o Programa em Defesa do Consumidor, a ABAC, a TV Foco, estamos sempre à disposição de vocês. Aqui é como se fosse a casa de vocês. Qualquer coisa é só ligar para a gente, manter um contato com a gente, que nós estamos aí para ajudar naquilo que estiver no nosso alcance. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração.
tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.